Vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Lembrando que hoje nós teremos um momento da nossa ceia do Senhor. E num princípio estabelecido pelo próprio Paulo na carta aos Coríntios, quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu gostaria de te convidar a isso nessa noite, a examinar a si mesmo e perceber quem está guerreando conosco, e perceber que mesmo quando nós perdemos algumas batalhas, quem está com os braços estendidos para nos levantar após uma queda, e perceber a oração chamada oração dominical, a que o próprio Jesus nos deixou como um modelo, não que seja a única e que seja a única a ser repetida, mas um modelo de oração, de um relacionamento com o nosso Pai. Quantos acharam aí? Diga amém. Amém. Bom, é a oração do Pai Nosso. E eu, ao invés de ler, gostaria de convidar todos vocês a nós juntos fazermos essa oração. 1, 2, 3 e já. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Pai, nos auxilie, Pai, nessa noite. Toma esse ambiente com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós necessitamos da tua palavra que exorta, que edifica, que consola. Nós necessitamos da sua presença. Queremos dizer, Pai, que o Senhor, a sua presença é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, de nós levantarmos as nossas mãos em adoração, do tanger dos instrumentos. O Senhor é o motivo dessa reunião. Então o que nós clamamos é que o Senhor nos dê sabedoria, sabedoria do alto, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos passar nessa noite, a plantar no nosso coração nessa noite, e que essa semente venha produzir, Pai, a 100 por 1, em nome de Jesus. Nós, Pai, dependemos desse ensino, dependemos dessa presença. Seja repreendida aqui no nosso meio, Pai, toda ação que é maligna e é satânica contra mentes e corações, Pai, que venham atrapalhar esse momento. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, e aqui nós declaramos a tua vida e vida abundante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: amém. O título dessa mensagem é: não nos deixe cair em tentação. E nós vamos nos concentrar exatamente nesse versículo 13. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. A oração, se você perceber aqui, há muitos anos atrás, Spurgeon, ele relatou o diário de um jovem da igreja dele, ao qual, para cada versículo, ele dava um título. E os versículos, eles ficaram assim: Pai nosso que estás no céu. Aí ele fala: um filho que está longe de casa. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja um adorador. Venha o teu reino, um súdito. Faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele diz: um servo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele diz: um pedinte. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Um pecador. E não nos deixeis cair em tentação. Um pecador em perigo de se tornar um pecador ainda maior. E para cada versículo, aquele jovem, ele vinha dando um título do que estava sendo falado ali. E ele começa com esse Pai Nosso dizendo ser um filho celestial, não um filho comum, mas o filho do
Deus Altíssimo, o Filho desse Pai Celestial, a posição mais elevada que um homem pode chegar nessa terra. E embora muitas das vezes nós não estamos nem aí para isso, desejamos tantas outras posições que acabamos até abandonando essa que é a maior posição que eu e você podemos chegar nessa terra: Filho do Deus Altíssimo, Filho do Pai Celeste. Jesus é o seu Filho unigênito e compartilha comigo e com você essa bênção, essa alegria de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz: santificado seja o teu nome. Um devoto, um adorador, numa escala ou numa escada, vamos colocar que essa oração ela está acontecendo numa escada agora decrescente, entre aspas, do topo aí até chegar lá embaixo. Começa como um filho, depois ele vai dizer: santificado seja o teu nome, ou seja, agora um devoto, um adorador, um degrau abaixo. Não que um adorador não seja algo elevado, mas não tem a mesma excelência na plenitude de um filho, como nós falamos. Os anjos adoram 24 horas por dia, irmão. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles são adoradores, mas ainda assim não podem chamar esse Deus de Pai. Você pode. Você é filho, você é um adorador. Ele diz: venha o teu reino. Ou seja, para nós como súditos, o filho que adora e o filho que confessa a realeza de um pai que também é rei dos reis. Aqui tem uma parte que nós falhamos muito, porque nós só pegamos a parte do pai, mas nós perdemos a reverência do rei dos reis. E aqui nós caímos em algumas falhas também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é um degrau um pouco mais abaixo, porque se trata exatamente de um pedinte que diariamente está suplicando a ele o seu sustento, pela sua caridade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. O lugar ideal para os filhos, qual? Na total dependência do Pai. Nós, pedintes, perdoa as nossas dívidas. Um degrau abaixo do pedinte é o degrau do pecador. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Essa deveria ser talvez a palavra que mais devesse estar no meio dos seus lábios. Perdoa, Pai. Perdoa. Eu sei quem eu sou. Ninguém está vendo. Eu sei dos meus pensamentos. Eu sei da miséria do meu coração. Eu sei dos nãos que eu falo para os seus princípios e para a sua verdade. Perdoa. Talvez a oração que não deva sair nunca dos nossos lábios. Enquanto nós estivermos aqui, pecarmos, precisamos diariamente chorar essa oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Bem-aventurados, diz o próprio Jesus no monte, um pouquinho antes daqui, são os que choram, porque esses serão consolados. E alguns entendem esse choro como qualquer choro. Não, é exatamente esse choro aqui, o choro de um pedido de perdão, o choro de arrependimento. Esses serão consolados. Como assim, pastor? Eu sei, olha aqui para mim, e você sabe também como que é duro nós, inúmeras vezes, cairmos nas mesmas falhas. Só que no nosso choro de arrependimento tem uma mão e um abraço de consolo da parte do próprio Senhor Jesus, que nos tira daquela condição pecaminosa, que nos tira daquela condição de culpa e nos traz de novo de volta à vida. Um clamor que precisa estar continuamente nos meus e nos seus lábios. E é exatamente sobre esse clamor que nós vamos falar na noite de hoje, no verso 13. Primeiro ponto que eu quero ver com você aqui, nesse verso 13, acompanha aí na sua Bíblia. Não nos deixe cair em tentação, que é o título da nossa mensagem aqui. Que, do ponto de vista do diabo, né, pode ser para nos derrotar, mas se nós olharmos com a ótica do ponto de vista de Deus, isso
que você pode encarar como algo que é para te derrotar, da ótica do ponto de vista de Deus, pode ser exatamente aquilo que vai te fortalecer, ou aquilo que nos fortalece. Abre aí para mim, quem está aí? Lucas. Não, Lucas é o que vai abrir. Eu vi que Lucas está ali. Lucas 22. É Ana. Lucas 22, se eu não me engano é 32. Abre aí. Olha, aqui é o seguinte: Pedro está andando com Jesus, como eu e você. Quem está andando com Jesus aí? Amém, irmão? Glória a Deus. Pedro é ofertante, Pedro é dizimista, Pedro está trabalhando na obra, Pedro reconheceu algumas falhas, Pedro está vivendo experiências ao lado dessa presença maravilhosa que é Jesus. Mas num dado momento Jesus fala assim: olha, Satanás pediu para peneirar a sua carne. Imagina você, minha irmã, meu irmão, o próprio Jesus chegando para você: Lucas, hoje Satanás pediu para peneirar a sua carne. Que isso, Jesus? Mas ele vai falar assim: olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma com teus irmãos. O que você entendeu, irmão? Eu entendi que ele não falou que não vai acontecer. Olha, eu roguei por você e está tudo certo, ele não vai te tocar. Não, ele falou assim: olha, eu roguei ao Pai, mesmo nele te peneirando, Satanás te peneirando, para que a sua fé não desfaleça, para que você não naufrague na fé. Coloca aí: para que você não naufrague na fé. E quando te converteres, quando você estiver lá na frente, quando você falar que não me troca por nada e por ninguém, e mesmo assim você me trocar, e mesmo assim você me negar, e aí a gente se encontrar de novo, e aí você reconhecer a miséria do seu coração, e você falar: Senhor, eu não posso dizer que eu te amo incondicionalmente, porque o Senhor sabe que na hora que eu fui testado, não foi isso que eu fiz e não foi isso que eu falei. É, Pedro? Sim, eu te amo fraternalmente. Hoje eu sei que eu não sou forte para isso tudo que eu falei. Aí Jesus fala assim: agora você está pronto, agora está convertido, agora você reconhece que você não pode nada sozinho, Pedro. Agora você sabe da dependência que você tem em mim. Toma meu cajado aqui, vai e apacenta as minhas ovelhas. No primeiro tópico, no primeiro ponto, essa tentação que, de um ponto de vista da ótica de Deus, o que a gente vê que é para matar a gente, irmão. Se está passando situações às vezes que vai me matar, é para me derrubar. Para Satanás, é para que aquilo ali acabe com tudo aquilo que estava sendo construído em Deus e você, assim como foi com Jó. Para chegar no final e ele ver que a sua fé não esmoreceu, que você continuou fiel. Às vezes você deu até uma envergada, mas voltou para o rumo novamente. Foi lá, se arrependeu e declarou, como Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados na minha vida. Pronto, conversão. Também pela ótica de Deus, pode ser que você esteja amadurecendo nessa etapa da sua vida, nessa circunstância difícil, quando a tentação vem bater a porta, quando nós às vezes até cedemos a ela. Tem um filho sendo preparado aí. Bom, tá bom, pastor, mas como que eu posso vencer isso? E quando está acontecendo, por exemplo, hoje na minha e na sua vida aqui, ele vai dar duas direções de oração. Primeira oração, irmão, aqui em Mateus ele já começa do portanto oreis assim. Mas se a gente for conferir em Lucas no capítulo 11, tem algo que aconteceu antes, que ele complementa. Na verdade, Jesus estava orando e os discípulos, eles esperaram Jesus acabar de orar
E quando Jesus acabou de orar, os discípulos falaram assim para ele: Jesus, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Nós queremos isso também, esse relacionamento. Por isso essa oração modelo. Se você não sabe, foi a primeira vez que alguém falou assim: olha, esse pai, e só podia ser o filho, claro. Foi a primeira vez que ele falou: Pai Nosso. Imagine o conflito da época, irmão. Daqueles vários deuses que tinha, um deus para o sol, um deus para a lua, um deus para a fertilidade, um deus para... Cada coisa era um deus. E tem um pai, que ele é pai, que ele é Deus e ele é nosso. Imagina isso, naquela cultura, naquela mente ali do povo daquela época. A primeira vez que ele estava falando isso. Mas os discípulos chegaram e falaram assim: nos ensina-nos a orar, ensina-nos. Irmão, olha aqui para mim. Você não vê os discípulos pedindo para Jesus, ensina-nos a curar, ensina-nos a pregar. Mas você vê os discípulos pedindo: ensina-nos a orar. Talvez você perceba com isso o quão importante é a oração na sua vida. Talvez você perceba com isso que você não pode viver sem a oração. É o oxigênio da igreja. O que fez mais diferença para aqueles que estavam andando com o próprio irmão. De vez em quando nós vemos aí pessoas sendo levantadas da cadeira de roda. Nós vemos cura de câncer no estado terminal. Agora imagina você andando com Jesus todo dia, vendo do próprio Jesus os milagres daquela época, irmão. E você, o que mais te chamar a atenção nele, ou o que mais chamou a atenção deles foi: ensina-nos a orar. A oração foi o que mais chamou a atenção. Eu quero isso também. A oração, ela vai manter os seus olhos abertos diante das tentações que querem roubar a sua paz e a alegria do seu coração. A oração vai te fortalecer para você dizer não para o que você tem que dizer. A oração vai te dar caminhos de santidade. A oração vai confirmar uma fé dentro de você. A oração vai estabelecer o relacionamento com esse Pai Celeste que continua operando nos dias de hoje. A oração é o que mantém a sua mente sã diante do mundo caído, decadente. A oração é o único relacionamento, irmão, nesse âmbito espiritual, que pode colocar os seus pés no chão diante das inúmeras tentações que vão bater a sua porta, ou aliás, que todos os dias estão batendo a sua porta. Isso é uma verdade. Seja os vários níveis e as várias esferas de tentações. Nossa, se nós fôssemos falar aqui, porque quando a gente fala em tentação, a gente pensa direto na imoralidade sexual. Mas, irmãos, são tantas as tentações que roubam o lugar de Deus na minha e na sua vida. Dinheiro, até família, até ministério. Somos tentados a roubar a glória que é de Deus, a tocarmos na glória que é dele, falando dele, dentro da igreja. São inúmeras as tentações que todos os dias estão batendo na minha e na sua porta. E a oração vai manter os seus olhos espirituais abertos para você não abrir, para você não ceder, para você não cair. A oração é ela que mantém essa chama acesa dentro de mim, de você. Esse pedido aqui, não nos deixe, vem depois de perdoa, Senhor, perdoa as nossas. Vocês repararam? Versículo 13, não nos deixe cair em tentação, vem logo após de perdoa-nos, Senhor. Então eu quero supor aqui com você que esse pedido aqui de perdão, ele foi aceito, ele foi atendido. O homem pecador foi perdoado. E o que vem depois? Responda aí para você mesmo. Quando Satanás ele está perdendo o domínio sobre aquela pessoa, ele vê que aquela pessoa não cai mais naquelas tentações. Na verdade, ela se arrependeu e que ela quer sair daquele estado ali que ele está de aprisionado.
nas várias tentações que ele caiu. Eu não sei se você já percebeu, irmão, mas nosso adversário, Satanás, como você quiser chamar, reúne todas as forças ali, com todas as suas astúcias, para que, mais uma vez, eu e você possamos cair em nova tentação. Possamos continuarmos agarrados a essa rede. A súplica, não nos deixe cair em tentação, Senhor, é o temor de nós perdermos a alegria do perdão que nós recebemos da parte do Senhor. Eu vou repetir isso aqui. A súplica, não nos deixe cair em tentação, é simplesmente o temor de eu e você perdermos a alegria que nós encontramos no perdão que recebemos do Senhor. Como é bom, irmão. Eu não sei, eu tenho certeza que você já passou por isso. Mas como é bom quando um erro meu, um erro nosso, ele está nos sufocando, ele está nos matando. A gente vem, a gente canta, a gente toca, e toda vez que a gente faz algo relacionado ao Senhor, logo aquilo vem na nossa mente. Ué, você estava fazendo isso aqui. E a gente, no nosso orgulho, mas eu não posso falar isso. Mas eu não posso falar para o meu filho. Eu não posso falar para o meu pastor. Eu não posso falar para minha esposa. Eu não posso falar para o meu marido. O que vai ser? E a gente escolhe viver sucumbindo no caminho de morte. Como é bom quando uma centelha acende lá dentro e fala: melhor é estar diante dos olhos santos do Senhor aprovado. E a gente toma atitudes de fé, e a gente confessa e deixa o nosso pecado. Eu sei que todos vocês já passaram por isso. Como é bom, irmão, aquele peso que carcomia o nosso coração, o nosso interior, ele sai de dentro da gente. A gente pode erguer a nossa cabeça de novo, não apenas diante da pessoa que nós erramos, da igreja que nós erramos, mas principalmente diante de Deus. Olha, não tem mais nada que me acusa diante da santidade de Deus. Como é bom, irmão. Como é leve. Então a súplica, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, vem com uma entrelinha de um temor de jamais perdermos a alegria do perdão que encontramos em Jesus. Do perdão que encontramos no nosso Deus. Pai, não permita, Senhor, que eu caia e essa paz que eu acabei de encontrar no Senhor, um novo convertido, ela seja novamente quebrada dentro de mim. Pai, não permita com que eu viva a inquietude da minha alma novamente, afundado nas minhas culpas. Pai, não permita que caiamos na rede do nosso inimigo, sejamos peneirados, como disse essa palavra, pelo nosso adversário diante das nossas escolhas erradas. Pai, por favor, não permita. A súplica do não nos deixe cair em tentação. Se um ponto é a oração, leitura da palavra, um outro ponto é vigilância. Precisamos estar vigilantes. Vigilantes ao acordar. Às vezes você abriu os olhos, pequei. Levantou para escovar os dentes. Vigilância ao acordar, vigilância ao sairmos da nossa casa, vigilância com os nossos que estão ali, vigilância ao chegar no trabalho, ao sair do trabalho, vigilância ao abrir o nosso telefone, o nosso computador, vigilância com as companhias que a gente escolhe aí ao longo da vida, vigilância. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: as mais corrompe. Bota aqui para talvez quem ainda não viu ver. Não vos enganeis, as más conversações ou companhias corrompem
os bons costumes, as más companhias vão de forma que vai minando doutrinas, palavras, princípios, costumes, caráter que existe dentro de você. Toda vez que eu e você nos encontramos, irmão, eu deixei alguma coisa aí, você deixou alguma coisa aqui. E se o convívio for diário, mais ainda. Não, pastor, eu não sou influenciável. Tá bom. Convive todo dia com uma pessoa. Convive. Daqui a pouco você está falando igual a ela. Eu tinha um amigo, um amiguinho, eu tinha 12 anos. Era o que eu mais gostava, Rafael, na escola. Só que ele era gago. Com 2 meses na escola, eu tava gago dentro de casa. Minha mãe, que você ficou gago? Você não nasceu gago? Você ficou gago. Até ela descobrir que era o meu amigo, que eu mais gostava na escola. Até ela descobrir, eu fui para médico, assoprei bexiga, língua de sogra, um monte de coisa. Ficou gago. Assim acontece em tudo que é relacionado aos princípios e valores eternos com o Senhor. Aos poucos, irmãos, aos poucos, isso vai sendo quebrado dentro de mim e de você. Você precisa estar atento. Vigie para quem você conta os seus projetos, os seus sonhos. Vigie para quem você conta os seus planos. Não seja imaturo. Todo mundo fala de José, né? Ah, porque os irmãos dele, a maldade dos irmãos dele. Mas, irmão, José era menino. Isso é coisa de menino. Imagina, tá todo mundo lá, eu venho primeiro na linha ali da minha família, e você tá falando que eu vou te servir naquela cultura, que eu vou me ajoelhar diante de você, você vai estar diante da gente, todo mundo vai estar ajoelhado diante de você. Vamos dar um jeito nesse menino aqui. Pega ele. A gente tem que impedir isso. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Imaturidade. Se ele tivesse maturidade, ele não falaria. Você precisa vigiar e ser maduro em relação a quem você está contando os projetos da sua vida, principalmente os projetos em Deus, irmão. Muito facilmente são essas próprias pessoas que preparam uma cova para você. Isso é imaturidade. Vigie com quem você está compartilhando a sua vida, quem está contando os seus sonhos, quem você conta os seus planos, em nome de Jesus. Vigie para você não falar e para você não emprestar o seu ouvido para o que é mal, para você não estar facilmente participando daquilo que é condenado por Deus, fofocas, julgamentos de pessoas, em nome de Jesus. Abre Romanos 2 no versículo 1, Aninha. Romanos 2, versículo 1, primeiro versículo. Portanto, és indesculpável, homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas do teu semelhante, pois tu que julgas pratica exatamente as mesmas atitudes dessa pessoa. Cuidado para você não participar de julgamento. Vigie, irmão, no que você está ouvindo, no que você está falando, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro do seu trabalho. Você é a maior testemunha, você é a carta viva do evangelho lá no seu trabalho. Imagina participar de conversas assim. Examine-se a si mesmo na noite de hoje, em nome de Jesus. Vigie com que de forma sorrateira entra no seu lar, entra na sua casa, entra na sua televisão, entra no telefone dentro do quarto com seus filhos, está entrando dentro da sua casa. Vigie com o que você hoje tem percebido que está enfraquecendo a sua fé. Você precisa identificar, irmão. Não adianta você aceitar que você não é mais como no primeiro amor, que você não tem mais o vigor, que você não trabalha assim mais, que você não canta assim mais. Irmão, do que vai adiantar se você identificar e você, na vigilância e na oração, não guerrear contra, você não tomar atitudes diferentes?
Vigie o que tem minado a sua fé, o que tem minado esse vigor espiritual dentro de você. E lute contra, combata com as armas que o Senhor te deu, com o que Ele deixou nessa palavra. Segundo ponto, acompanhem comigo. Suponha que fosse retirado de mim e de você, irmão, as forças que nós temos no Senhor. Suponha isso. Essa força, eu não sei como é que está a sua vida na sua casa, com a sua esposa, seu marido, não sei. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual com Deus, eu não sei. Mas eu tenho uma certeza, e a certeza é: ainda tem força da parte de Deus para te conduzir à comunhão dos santos. Imagina essa força ser retirada de mim e de você, Lucas. Acordarmos amanhã e nós não termos mais isso. Aquele suporte que só Ele dá na nossa fé, aquele apoio que nós temos nas nossas fraquezas, o que seria de nós? A pergunta que eu te faço. Talvez seríamos todos como Sansão, trazendo uma analogia aqui, dentro dessa questão. Enquanto os nossos cabelos não são cortados, nós podemos guerrear, nós podemos combater, nós podemos lutar. Mas a verdade é que não existem amuletos. A nossa força, ela vem do Senhor. O poder que opera através de mim e de você. Mas eu te faço uma pergunta, Sansão. Sansão, e se o Senhor se afastar de você? E se o Senhor nos deixar? Acabou. Simplesmente acabou. Você conseguiu vir aqui hoje, a força dele está com você. Mas se não for, game over, fim da linha, fim do jogo. Só vai restar a mim e você talvez o brado, aquele brado que foi para Sansão: olha, os filisteus vêm contra ti. É o fim de toda a sua glória. Eles estão fortes contra você. Talvez, como ele, eu e você vamos nos agitar, vamos até tentar, as nossas pernas, os nossos braços vão fazer movimentos inúteis diante dessa guerra contra o nosso inimigo. Nós não vamos ter mais a mesma força, as mesmas vitórias. Os nossos olhos vão ser perfurados pelo nosso inimigo e ele fará da nossa dor o palco de zombaria dele. Se o Senhor não for conosco. Ah, Senhor, não nos deixe, Pai, cair em tentação. À vista aqui da mesma catástrofe que aconteceu com Sansão, pode acontecer na minha e na sua vida. Então que essa seja a nossa oração. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não, como Davi falou no Salmo 51, não se afaste de mim, não retires de mim o seu Espírito Santo, a alegria da salvação. Nós percebemos às vezes facilmente, irmão, que o nosso semblante caiu. O nosso semblante caiu. O nosso coração se entristeceu. Facilmente. E rebobina aí a fita e você vai logo perceber que você cedeu a algumas tentações. Infelizmente, cedeu a algumas tentações. E o nosso clamor contínuo é: não retire de nós o teu Espírito, Pai. Não afaste de nós a tua presença. Ô Senhor, nós precisamos, fique conosco. Tentações inúmeras essas, que enquanto eu falo só de uma palavra, se você estiver sensível ao que o Espírito sopra nessa noite, você vai, dentro de você, mergulhar em algumas outras. Poderíamos falar de vários. O dinheiro é uma tentação. O dinheiro é um problema? Não. O amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Jesus falou muito sobre o tema, principalmente aqui nesse pedaço, muito sobre esse tema. Nunca falou do dinheiro ou de você ter posses ser um pecado, mas que se isso estivesse acima do que Ele deseja com você, ou do seu relacionamento com Ele, ou dos princípios e valores dessa verdade, ali nós já teríamos cedido a uma tentação. Ele chega a dizer que Mamon, um deus das riquezas, do dinheiro, e ele diz: olha, não tem como você me servir e servir ao dinheiro. Você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Você precisa servir ao único Deus. E que tomara, irmão, que Ele seja o Deus dessa palavra, o que trouxe a mim e você palavras de vida e de salvação, aquele que nós verdadeiramente continuamos clamando na noite de hoje. Terceiro ponto, e eu quero aqui já partir para encerrar com você essa primeira parte. São duas lições desse verso 13, apenas do verso 13. A primeira é: irmão, jamais se vanglorie da sua própria força. A gente fala assim, é lógico, depois desse contexto que eu estou lendo, depois da palavra que nós lemos, fica muito evidente isso. Só que no nosso dia a dia, a gente costuma vacilar nisso. Ah, eu posso mesmo. É comigo, isso aí é comigo. Eu resolvo, eu faço, eu vou, eu aconteço. Facilmente nós caímos. Ele está dizendo, olha, não se vanglorie nisso, porque a nossa força vem dele. Por nós mesmos, nós somos, na verdade, fracos. Somos fracos. Nunca diga assim, que ele está dizendo, olha, nunca, olha, pastor, eu posso cair em algumas coisas, mas nisso aí, caio não. Nisso aí eu não sei dessa tentação. Nunca diga isso. Se nós estamos de pé, é simplesmente porque a misericórdia dele tem nos suprido. Ela tem nos alcançado todos os dias. Nós não somos fortes o suficiente para isso. Aliás, uma direção para algumas dessas tentações, Paulo não economizou. E ele não disse que, olha, se você já é maduro, você é um crente maduro, entra aí e vamos lutar, coloca o Senhor na frente. Para algumas tentações, Paulo falou assim, ó, foge, nem bate de frente, porque sabe do destempero, do descontrole, da fragilidade da minha e da sua carne. Quais foram essas tentações, pastor? Bom, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, ele fala assim, fugir da idolatria. E aí quando a gente fala em idolatria, a gente pensa logo no santo de gesso, né? A gente pensa logo nesse tipo de idolatria, mas irmão, a idolatria pode estar dentro da minha casa, pode ser a minha filha, a Júlia. Eu posso adorar mais a Júlia do que o Senhor. Ela pode ter mais o domínio de tudo que eu faço do que o meu coração ser dominado pelo que o Senhor deseja. Isso pode ser uma idolatria. Ao parceiro no casamento, ao dinheiro que nós falamos, ao trabalho. Tudo está relacionado ao ministério, à igreja. Por vários anos eu encontrei pessoas que idolatraram a igreja, mas não serviam ao Senhor. 24 horas dentro da igreja, mas não servia o Senhor, não tinha relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque nos princípios básicos, com a sua família, no que o Senhor deseja, não cumpriam. Isso é idolatria.
se você for lá na raizinha mesmo, você vai ver que ali tem um fundinho de não querer aparecer o meu ministério, o meu jeito de fazer. É isso, idolatria. Aí ele diz assim: bate de frente não, foge. Você é fraco para isso. Foge. Vai para súplica no Senhor e sai. Qual é o outro? Pastor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele diz assim: fugir da imoralidade. Foge. A sua carne é fraca para isso. E isso daqui já me faz entrar no segundo ponto, que é: se o primeiro ponto é não se vanglorie da sua própria força, o segundo ponto é não entre em tentação. Porque, irmão, tem um pastor Barreto de São Pedro da Aldeia, ele tem uma frase engraçada que diz assim: pô, irmão, a gente tem que passar por prova, tudo bem, nós somos, né, fortalecidos ali, corrigidos. Mas, irmão, você quer pegar a prova com a mão? Isso é engraçado, né? Porque muitas das vezes a gente não precisava passar por certas provações, a gente pega a prova com a mão. A prova nem era pra gente, a gente pega com a mão. E aqui rindo é engraçado, mas quando a gente sofre os danos dentro da nossa casa, a gente chora. Quando a gente chega no final do mês, que a gente viu que a gente comprou mais do que a gente poderia comprar, a gente chora. Quando tem que pagar aqueles juros do cartão, né? Aí a gente, meu Deus, nem precisava estar passando por essa situação aqui. Nunca entrar em tentação. Acabamos de orar aqui o Pai Nosso e estamos dando ênfase o não nos deixe cair em tentação. Presta atenção nisso aqui, irmão. A ênfase no versículo 13: não nos deixeis cair em tentação. Aí nós saímos daqui e vamos correndo para onde a nossa tentação é mais forte. Não entrar em tentação. Qual o meu problema? Meu problema é pornografia. Aí eu chego em casa, eu fico sozinho no meu quarto e com o meu celular. Ele está falando, é inútil. Isso é inútil. A oração foi inútil. Por quê? Porque não nos deixe, é um fortalecimento que vem da parte do Senhor, com uma ação minha e sua, de não entrarmos em tentação, de não cedermos à tentação. Ou seja, talvez meia hora depois desse culto, irmão, falar com quem a gente não deveria falar, ouvir quem a gente não deveria ouvir, um pouquinho depois da mesma oração, abrirmos páginas que não deveríamos abrir. Então, nós precisamos nos defender e nos arrepender. Aqui tem uma ceia, e não é uma ceia qualquer, não é uma ceia que nós tivemos aqui no final do ano, ao qual nós trazemos os alimentos, e que tinha também no relato de Paulo aos Coríntios como a ceia ágape, a ceia do amor, que nós compartilhamos os nossos alimentos e nos relacionamos na mesa, no partir dos alimentos. Agora essa ceia aqui, essa ceia é a ceia do Senhor. Aqui o alimento, o pão e o vinho vão tipificar o sangue e o corpo. Aqui a igreja é que participa dessa mesa, a família, filhos de um Pai Celestial. E quando ele diz, olha para mim, olha, nessa noite, na orientação de Paulo, examine a si mesmo. Eu queria que você se examinasse.
Sabe por quê? Se você prestar atenção, o maior fator de eu e você, nós termos a aliança quebrada com Deus, aí a aliança quebrada com Deus vem um carretel embaixo. Falta de paz, de alegria, angústia no coração, peso por culpa. Tem inúmeras situações acontecendo. Olha aqui para mim. O principal motivo, irmão, foi porque em alguma situação nós não vigiamos e nós cedemos às tentações que nos afasta da presença de Deus e que nos deixa como o estado que nós falamos lá de Sansão, sem a sua força. E isso é tudo que nós não queremos. Chegar nesse lugar. Mas nós vemos muitas pessoas chegando simplesmente porque negligenciaram a palavra tentação. É o que mais faz com que a nossa paz, a alegria da salvação seja roubada. E talvez é a oração que você menos faça. Você já percebeu isso? Senhor, não nos deixes cair em tentação. Quantas vezes você ora isso por dia? E aí nós caímos. Senhor, mantenha os meus olhos vivos, atentos diante das tentações. Não me deixe, Pai, perder a paz que foi conquistada aqui nesse momento. Quantas vezes? Porque às vezes a gente quer resolver o problema final e nós não resolvemos o que está na raiz, irmão. E uma raiz que estiver doente, todo o caule vai apodrecer. A raiz é essa. Essa é. Aqui a gente precisa estabelecer metas para as nossas vidas. Aqui a gente precisa estabelecer uma aliança com o Senhor nessa mesa. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Ah, pastor, eu não vou participar da ceia, porque ainda mais depois dessa palavra, não vou mesmo. Eu não vou participar, porque eu sei o que eu fiz hoje, eu sei o que eu fiz ontem, eu sei quem eu sou. E me examinando aqui, eu não participo dessa ceia. Pensou errado, irmão. Diante dessa palavra que você deve se arrepender, participar da ceia e deixar o seu pecado. Porque Paulo disse: participemos todos. Se tem algo que você tem que deixar, não é a ceia, é o pecado. Você é filho desse Pai celestial. Ainda que afundado nos nossos erros, as inúmeras setas queiram dizer ao contrário. Você não é mais daí não. Você não é mais desse lugar. Você não é mais dessa mesa. Você não é mais desse povo. Na noite de hoje o Senhor está dizendo: mentira. Você faz parte sim dessa mesa. Você é filho, você é filha amada. Ainda que no momento de se defender, Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele fala da origem de como isso tudo acontece na minha e na sua vida. Porque a gente pega a atração como um pecado. Pequei. Olha, aquela oportunidade foi colocada na minha frente. Eu olhei, pequei. Não, isso foi uma atração. Isso foi uma tentação. Aconteceu. Agora, o que você fez da tentação? Aqui define se pecou ou não. E Tiago vai dizer assim: isso começa com a cobiça dos olhos. Nasce. Pode ver, irmão, em tudo que eu e você erramos, começa com a cobiça dos nossos olhos. Eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado, eu faço isso e tal. Tudo pelo que a gente viu. As pessoas, num dado, tá? As pessoas hoje, elas são muito mais infelizes com o acontecimento das redes sociais e da internet, porque elas começaram a perceber a vida que não tem.
que o outro pode ter. Olha a loucura disso, irmão. Antes, as pessoas eram mais felizes por não ver a possibilidade das outras pessoas. Agora ela vê e ela fala assim: ué, mas existe Maldivas? Existe esse resort? Por que todo mundo foi e eu não fui, Sol? Eu sou um condenado mesmo. Eu sou um sofredor. Olha por onde que ela está medindo as bênçãos na vida dela. Você entende isso? Passaram a se defender. Se defender. A cobiça dos olhos nos leva a esse estado de uma quebra de aliança com Deus. Ele vai dizer que o pecado é gerado aqui dentro. Uma vez que ele foi gerado, ele é concebido. E quando ele é concebido como um ventre, como uma criança, ali está definida a nossa morte espiritual. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Depois você lê na sua Bíblia. Aqui. E é aqui que nós precisamos nos defender. Quando essas tentações, essas atrações, essas sugestões bate na minha e na sua porta, chegam diante de nós. Opa, sim, existe a possibilidade, mas não é para mim. Senhor, me ajuda. Senhor, não me deixe cair em tentação. Anda assim, irmão, na rua. Vai te chamar de maluco, sei lá. Você, não me deixe cair em tentação. Não me deixe, Pai. Não, eu me conheço. Eu me conheço. Seja o teu Espírito Santo, Pai, me direcionando. Agora, pastor, e se eu cair? Tem uma música que diz: se eu cair, a sua mão me levantará e tal. E se eu cair? Eu tenho 3 versículos para você. Talvez nós viemos até aqui e na nossa autoanálise, se nós formos bem sinceros, irmãos, conosco, nós vamos encontrar as nossas falhas. Estou falando, se nós formos bem sinceros conosco, nós vamos encontrar essas falhas. Aí, 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, joga aí para mim. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Coloca aí, Ani, Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus erros, teus pecados. Efésios capítulo 1, no versículo 7, Efésios 1, versículo 7 diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tem perdão para você hoje aqui. Tem graça de Deus aqui na noite de hoje. Manifestar de perdão para mim e para a sua vida. Eu não vou te chamar aqui na frente. Nós vamos cantar essa canção, porque se essa palavra não for para mim e para você, irmão, para nós que estamos vivendo nessa carne, para quem será? Hoje aqui, preste atenção nisso, a ênfase não é apontar o seu erro, a ênfase é fazer você se defender das tentações que querem te roubar de Deus. A ênfase hoje, na noite de hoje aqui, é com que você saiba, irmão, ter olhos espirituais diante daquilo que quer te matar, que quer roubar a alegria da sua casa, que quer fazer você sucumbir. Essa é a ênfase da noite de hoje. No momento que nós estivermos adorando, renda a Ele a sua adoração, mas a sua, principalmente, o seu coração, no que essa palavra que faz você suplicar
somente a presença dEle na noite de hoje.